Vai, 5, 6, 7, 8. Começando. Quem fala? Eu ou você? Tá, para ou ímpar? Vai. Pá. É ímpar, Dolacy, já. Você botou quanto? Ganhei. Eu botei 3 e você botou 3, tá? Então você começa Gente, falando. vocês empataram, vocês são sincronizadas até no para o ímpar, eu não tô acreditando. Mas a gente é louca. E eu já vou começar. A gente é louca. E eu já vou começar assim o programa, Aline. Olha, o nosso canal no YouTube, né? Ele agora... A gente assumiu que a gente tá fazendo um talk show agora. Eu tô adorando isso. Já vi com o Vitor Sarro, eu fiquei felizona. Vocês estão arrebentando. Obrigada. Um talk show de sereias, né? A gente... Enfim, você que conhece, a gente se conheceu no Dancing, né? Você sabe como eu adoro falar, como eu sou uma batraca. E a gente viu que essa linha foi dando muito certo no canal, né? Sempre os vídeos com convidados, a gente conversando, trocando ideia, eram os vídeos que mais engajavam. Então, os que a gente mais gosta de fazer. É o que a gente mais gosta de fazer. Eu vou levantar o dedo pra falar, porque esse negócio da gente estar separado é muito louco. Vocês vão querer falar na mesma hora. Se a gente estivesse junto, a gente ia estar falando na mesma hora, que a gente às vezes fala as mesmas coisas na mesma hora. Essa sincronia de vocês, fora do mar, fora da água, aliás, na água é incrível. E primeiro de tudo, eu já quero começar te agradecendo, né, por participar aqui do nosso canal, né, no meio dessa quarentena, essa loucura toda que a gente está vivendo, né, nesse formato novo, nessa coisa de internet virtual que, enfim... Eu tô me adaptando, imagino que você também, né? Porque não é muito a nossa geração. Não é nossa geração, e com filho, e com cachorro, e sem faxineira, e tendo que trabalhar ainda em um monte de lugar. Aline, como que você começou no jornalismo? Cara, no jornalismo, assim, eu sempre quis muito... Eu fui a primeira pessoa da minha família inteira a se formar, né? E aí eu queria muito fazer jornalismo, sempre, assim. Eu nunca tive dúvida do que eu ia fazer. O meu pai, quando eu falei para ele que eu iria fazer jornalismo, que eu ia prestar vestibular para jornalismo, ele falou logo, ele falou assim, cara, você tem certeza? Porque jornalismo é profissão de quem tem QI, né? E você é filha de operário, como é que você vai ocupar esse lugar, assim, sem ter QI nem nada? E eu fui muito na raça, então eu comecei, eu era operadora de telemarketing, eu ainda morava no Morro do Dendê, e aí eu comecei no segundo período já a estagiar, e eu sempre fui ocupando através das brechas, sabe? Porque a gente entende muito como que é e a gente vai falar de um assunto que é um assunto que para muita gente é um assunto muito chato, mas é um assunto mega importante da gente abordar, que é o racismo estrutural. O que a noção de racismo estrutural coloca é que o racismo não é algo anormal, é algo normal. Normal no sentido de que, não que a gente deve aceitar, mas é que o racismo, independente de te aceitar ou não, ele constitui as relações no seu padrão de normalidade. Então não dá para falar da minha vida sem falar sobre racismo estrutural. Isso às vezes é muito cansativo de todo o papo que eu abordo ter que falar sobre isso, mas assim, é um papo muito necessário de se ter. Eu sempre fui ocupando as brechas que tinha ali, porque nunca foi dado um espaço realmente, assim, nossa, temos aqui uma pessoa que é uma pessoa competente, mas é uma pessoa negra. Então sempre assim, o negro sempre foi visto de uma maneira de que ele tinha que ocupar um lugar de subserviência e nunca de ocupar um lugar de protagonismo, muitas vezes social. Mas eu coloquei na minha cabeça desde novinha de que eu ia ocupar esses espaços. Eu cresci numa favela, mas eu fazia cartinhas para Deus, e eu colocava nos tijolos que tinham vazados na parede, eu colocava, e eram, na época tinha as novelas do Manuel Carlos, e eu sonhava em ser uma Helena de Manuel Carlos. E aí, e isso não tinha tido a Thaís Araújo ainda como Helena, tá? Porque quando teve a Thaís Araújo como Helena, para mim foi o ápice na vida. Então eu colocava que eu queria morar num lugar onde tivesse elevador, porque eu achava chiquérésimo um lugar onde tinha elevador. Porque, assim, entenda, hoje em dia eu ocupo um lugar de status social diferenciado muito, mas na época era muito fora da minha realidade isso. E aí eu falava que eu queria ser famosa e que eu queria morar perto da praia. Então, eu ia para a faculdade, era pegando 2 ônibus, pegando Kombi para descer do morro, era aquele perrengue todo de
de morador de favela. E aí, quando eu comecei no segundo período, eu fui pela TV Brasil, TV do que era antiga TV Educativa. Mas aí eu entrei trabalhando no núcleo de multimídia mesmo, fazendo só atualização do site. E a partir daí teve uma brechinha para fazer um estágio não remunerado no jornalismo. E eu topei fazer aquele estágio não remunerado no jornalismo. E ali começou muito minhas dores e delícias de ocupar esse espaço que não era reservado para mim. Aline, a questão assim do racismo, né? Isso foi uma coisa que na hora que você começou a fazer a faculdade, né? Que você foi também procurar espaço no mercado de trabalho, que você sentiu mais forte? Ou isso já quando você era criança, você já sentia? Já quando era criança, sentia. Outro dia, a Bia, o Branca, postou lá num vídeo lindo, que eu achei muito lindo, lá no grupo que a gente tem até hoje do Dance em Brasil. Don't worry. Come here, sit down. I need to ask you a question, okay? What do you see? What's that? I see two kids, Yeah? What do you see? two girls, What do you see? one girl and one boy, What do you see? two boys. Okay, what do you notice about those two boys? They are having fun. Okay, what do you notice about those two girls? They're hugging each other. What do you notice about those two? That one's kissing and she's hugging, Uh-huh. and that one's smiling. What do you notice about those two? This one is doing that, and then this one's like holding his arms. Uh-huh. So, do you notice anything else? No. Anything, what stands out? Anything stand out to you? Maybe like this one, Okay, what stands out? the grass. The grass stands out because it's really tall. Yeah. Anything else? No, that's it. Are they the same? Yep. Yeah? Okay. Give me a hug and a kiss. E aí eu falei esse vídeo é muito lindo, só que a gente tem que ter um cuidado só ao romantizar aí essa imagem, porque quando a gente educa o nosso filho sem que o nosso filho tenha convivência com pessoas negras, e mais, a importância também de se dar bonecos negros para os filhos cuidarem. Ela chegou e disse: mamãe, eu queria uma boneca negra com cabelo cacheado, que se batesse na bunda e que se pareça com minha prima Jamile. Aí, um certo dia, a gente em casa, uma tarde, brincando com ela no quartinho dela. Aí o pai dela disse: amor, vamos tentar fazer uma bonequinha do jeito que ela quer. Porque o boneco é o primeiro avatar de um ser humano, né? Então, quando você não dá um boneco negro para o seu filho brincar, ele não entende que tem que cuidar de um adulto negro. E quando o seu filho sempre está acostumado a ver o negro numa posição de inferioridade social, de subserviência, somente limpando a casa, ou então somente servindo nos restaurantes, limpando a rua, quando você não vê o negro ocupando posições de poder social, o seu filho passa a entender que existe uma diferença. Se ele não vê amigos negros na escola, se ele não vê amigos negros na pracinha onde ele frequenta, no shopping onde ele vai, no cursinho de inglês, aí ele cresce e não vê no mercado de trabalho o negro, não vê na televisão o negro, a criança começa a ter uma lente, que é essa lente do racismo, porque o racismo nada mais é como se fosse uma lente que modela a forma que a gente vai enxergar o mundo, que vai enxergar o outro. Ou pior, que não vai enxergar o outro. O racismo é uma forma de racionalidade. É uma forma de normalização, de compreensão das relações. É uma forma de... o racismo, ele constitui não só as ações conscientes, mas constitui também aquela porção que a gente chama de inconsciente. Porque eu acho muito equivocado quando a gente fala que existe no Brasil um racismo velado. Não existe um racismo velado, existe um racismo institucionalizado e naturalizado. Porque é tão natural, é tão orgânica a forma de que a gente é racista, que nossa sociedade inteira é racista, que a gente não liga se tem a pessoa morrendo na favela, não liga de como é feita a incursão social, não liga de não ter a criança não ver
o nosso filho não ter um amiguinho negro na escola e da gente também não ter a figura do negro. Eu era muito sozinha na escola, porque eu tinha um grupo, eu era a única negra. O meu pai, apesar de operário, e minha mãe, ela era doméstica, depois ficou dona de casa para conseguir tomar conta dos filhos. Então, o nosso ensino fundamental, pelo menos que hoje em dia é o primeiro grau, eu acho. Não, antigamente era o primeiro grau e hoje em dia é o ensino fundamental, a velha louca. Ele fez pago, que foi muito bom, porque eu tive uma educação de base boa, mas foi muito ruim, porque ali eu comecei a sentir esse sentimento perverso de não pertencimento. E ali eu sinto que eu comecei a querer, e eu sonhava em ser branca. Eu sonhava muito, não é branca. Eu queria muito ser branca, muito. Então, eu ficava o tempo todo me posicionando, eu alisava o cabelo, eu ficava me posicionando como se eu fosse branca, eu falava como se eu fosse os personagens da novela branca, eu mentia para as pessoas da escola, falando que eu morava numa casa que era uma casa muito grande e que tinham 5 telefones, porque quem na minha época tinha telefone é quem tinha ação da Telerge, da companhia telefônica da época, para ter telefone, então era quem tinha dinheiro. 557, é você mesma, Elizabeth, e hoje eu quero lhe falar. Quem é? Fala com ele, Elizabeth. Telerge, trabalhando como... E aí eu andava muito, um pedação grande, para ninguém me ver, porque tinha entrada para a favela perto da escola. Então eu andava muito para ir para outra entrada para ninguém ver que eu era da favela. E tinha um grupo de meninas que elas ficavam me chamando de Macaca Chita e de Benedita. Meu Deus. Benedita é a nossa deputada federal, que eu hoje em dia sou apaixonada por ela, mas durante a minha infância eu tinha horror à imagem da Benedita, porque ficavam cantando para mim o jingle da Benedita por conta do meu cabelo crespo. Então, assim, isso foi na época. E fora que, assim, uma dessas meninas, ela me empurrou uma vez na lixeira, e aí eu tive que ficar outra. E ela não foi chamada na direção, isso que é mais louco, né? Porque se permitia. Se eu fizesse alguma reação, eu provavelmente seria chamada, mas ela não. E aí eu cresci já com isso. Na faculdade, tínhamos eu e uma outra menina negra, que inclusive é minha xará, a Aline, tínhamos só nós duas na turma, numa turma de 60 alunos. E era tão louco que quando eu olhava para a Aline, ela tinha o cabelo alisado, e eu ficava assim, gente, ela tentava mais do que eu, essa situação de embranquecimento nela era mais forte do que em mim. Nessa época eu estava começando a entender um pouquinho mais as nuances do racismo, mas eu ainda não entendia profundamente. Na minha casa não existia essa educação racial. Os meus pais não falavam sobre racismo, muito pelo contrário. A minha mãe, para nos poupar da perversidade policial, ela sempre falava que a gente tinha que andar muito bem vestido. A minha mãe, ela alisava o cabelo dela desde os 9 anos de idade, ela já teve inúmeros cortes químicos e queima de couro capilar por tentar alisar, ou por alisar tanto o cabelo, e ela sempre educou a gente assim, sem falar sobre esse assunto. Mas a minha mãe também, ela não se sentia pertencente nos espaços onde ela ia. Ela era uma mulher que ela era incapaz de ir ao shopping trocar uma roupa. Primeiro que ela nem gostava do shopping, porque quando olhavam para ela já sentia esse olhar de não é o seu lugar. E foi muito forte para mim isso no ano passado ou retrasado, que eu fui fazer uma ação da Embeleze, a marca que eu sou influenciadora de cabelo e embaixadora da marca, e eu fui levar ela para uma suíte presidencial do Hotel Windsor aqui na Barra. E ela não quis entrar no hotel. E eu falei assim, mãe, por que você não vai entrar no hotel? Ela, não, Aline, vão ficar me olhando, pelo amor de Deus. Eu falei, mãe, por que vai ficar te olhando? Ela, Aline, esse lugar não é para mim. Então, ela com quase 70 anos de idade, ela acha que diversos lugares não eram para ela, então ela também cresceu com aquilo para mim, assim, aqueles lugares não são para você. Então, quando eu quis fazer jornalismo,
Obviamente que eles deram todo o apoio, mas eles sempre me acharam muito ousada. Minha família inteira sempre me achou muito ousada e louca de, poxa, você vai para esse lugar, esses lugares não são para você. Quando meu pai me fala uma coisa, você vai fazer jornalismo, é uma profissão de quem tem que ir. Então ele também está dizendo assim, filha, esse lugar não é para você. Não é para você. E eu fui entendendo que de fato esse lugar não era. Eu fui entendendo isso quando o meu primeiro estágio, né, do jornalismo, que foi na TV Brasil, e a gente está falando de uma TV pública. Eu tinha uma chefe que ela gritava comigo na redação. Primeiro assim, ela me obrigava que eu fosse a primeira a chegar na redação. Eu chegava às 6 horas da manhã, eu tinha que abrir a redação. Ela sabia que eu morava no morro, morava muito longe. Eu tinha que pegar Kombi, pegar ônibus, eu descia o morro de rasteirinha ou de chinelo, porque tinha o barro, tinha esgoto, essa coisa toda, e eu botava o salto alto quando eu chegava no ônibus. Uma vez, eu deixei a sacola do supermercado, que é um supermercado baixa renda que eu frequentava, e eu deixei a sacola dentro da bolsa, e ela tirou a sacola, eu fui ao banheiro, ela tirou a sacola de dentro da bolsa, minha sacola estava toda suja de barro, da sandália, porque tinha chovido, e ela tirou a sandália, ela falou assim, gente, olha a sandália da neguinha. E assim, eu fiquei... olha a sandália da neguinha. E isso foi uma das poucas coisas. O tempo todo ela gritava, Aline, vai buscar café para mim. Aline, pega água para mim. Aline, e ela gritava o tempo todo comigo. E ela me chamava de neguinha, mas assim, às vezes era carinhoso, às vezes não, era neguinha. E eu não entendia. Eu ficava por não ter tido, e a gente está falando de um tempo que não é um passado tão distante, mas que a gente começou a falar sobre racismo tem 5 anos para cá. Então, eu estou falando eu tenho 17 anos já aliás, tenho 18 anos de profissão, então a gente está falando de 18 anos. O racismo não alcançou, a discussão sobre o racismo não alcançou nem a maioridade ainda. Estou falando de 18 anos de uma redação onde tinha assédio moral institucionalizado, o racismo então nem era discutido, nem se falava o que é racismo. Então ela me tratava, e ela nunca me contratava como repórter. E o tempo todo ela me obrigava a organizar as festas de aniversário dela, a arrumar a redação. Eu tinha que arrumar a redação. Mesmo tendo faxineiras, eu arrumava várias vezes a redação. E a forma que ela me tratava, eu ficava achando... E ela o tempo todo jogava, eu estou te dando uma chance, você só está dando chance por minha causa. E aí uma vez entrou um outro diretor de jornalismo, que era superior a ela, e aí ele falou assim, ô fulana, eu não vou falar nem nome para não atrair ódio para ela. Ô fulana, eu já entendi qual é a sua relação com a Aline. Ele falou isso na frente da redação inteira. Você quer que ela cresça até aqui, e ele apontou para a cintura, para que ela fique sempre embaixo da sua saia. Ela não é a sua mucama. Ali eu já entendi. Isso foi uma. Eu casei com um advogado trabalhista e que ele era judeu e que também sofri muito preconceito também na colônia judaica, e aonde eu morei com ele, porque eu saí do Morro do Dendê para ir morar na Fonte da Saudade, na Lagoa, um dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro, que eu e a Valéria Valença éramos as únicas negras da rua inteira, do local ali, do subbairro inteiro. Então o tempo todo olhavam pra gente estranho. Uma vez eu fui na igreja que tinha em frente à minha casa, o pai perguntou na casa de quem eu trabalhava. Outra vez eu fui na Academia Velox para tentar me matricular, eles falavam que não tinham como fazer a minha matrícula. No dia seguinte eu voltei para poder visitar a academia e conhecer, a menina falou assim, olha, não tem ninguém para te apresentar a academia. Ali eu entendi. E eu gritei com a menina, eu fiz uma coisa horrorosa até, que eu apontei para ela e falei assim, cara, você pensa que é quem? Você mora onde? E eu também fiquei com aquela fúria, né? E que também não era um lugar bacana que eu fui ocupar. E isso foi, assim, é até muito chato falar sobre tudo isso, porque muita gente fala assim, isso é mimimi, isso é coitadismo, mas são tantas e inúmeras, eu tô falando de muito poucas aqui, muito poucas. Porque quando eu fui para a Globo foi pior ainda, porque a projeção de ser global é muito maior. Então eu levava pancada do público e levava pancada de dentro da instituição também. Muita gente virava para mim e falava assim, Aline, você é muito legal, porque pelo menos você não é aquela pessoa que fica falando o tempo todo que é preta. Então eu fui tentando também, eu entendo hoje em dia o quanto eu me maquiava, que é aquela coisa de querer ser branca,
de querer ser aceita, de querer pertencer, o quanto eu me maquiava e me silenciava diante de tanta violência para poder ocupar aqueles espaços. E assim, isso começou na Globo News, eu era a única negra, eu, a Camila, que era uma produtora, roteirista, e a Flávia, nós éramos as únicas. E assim, eu tô falando da Globo, que foi o lugar onde eu ocupei, mas isso são em todas as emissoras de TV, isso são em todos os veículos de comunicação. A gente precisa entender que, na verdade, a televisão Brasil, é a grande máquina de Narciso. É a grande máquina de Narciso, não só do Brasil, Bia, é muito mais, é mundo mesmo. E assim, é onde você reflete todo o extrato social que, na verdade, já existe. E aí, na Globo News, eu fiquei um ano, ganhei assim, sabe, uma projeção lá dentro do meu trabalho, por conta do fato da forma que eu trabalhava. Eu era muito elogiada, cheguei a ganhar um prêmio lá de reportagem. E aí, de repente, entrou uma diretora também de jornalismo. No dia que ela entrou, ela me olhou de baixo para cima, com aquele olhar que a gente entende o que é o olhar, a gente, falando do povo negro, entende o que é esse olhar. No dia seguinte, ela me chamou na sala dela, ela falou assim, então, Aline, a gente está fazendo um corte pessoal e a gente tem que cortar porque está com a verba e tal, e a gente tem que cortar você. Aí eu fiquei assim, cara, e era no sonho ali também, né, trabalhar, eu falei assim, mas tem alguma coisa que eu tenha feito de errado? Eu posso me recolocar aqui futuramente? Aí ela, na verdade, eu nunca olhei o seu trabalho. Eu fiquei, mas ela tá me cortando sem nunca ter olhado o meu trabalho? Eu fiquei... Aí a gente se baixa mais ainda, né? Porque é um tiro e uma bala que a gente tem para dar na vida. Então a gente vai sempre se baixando, né? A nossa posição chega muitas vezes, fica, a gente anda curvado. Aí eu fiquei assim, eu falei, poxa, mas tem alguma possibilidade de futuramente, porque eu amo trabalhar nesse lugar? Não sei, só o tempo dirá. E aí eu fui tentar dar um abraço nela. Quando eu fui dar um abraço nela, ela fez assim com o cotovelo. E aquilo me veio, porque eu já entendi também o que era. E eu saí da sala dela chorando muito. E foi o plano de sequência mais louco da minha vida, sabe? Uma amiga minha, que hoje em dia está trabalhando em Londres, a Bia estava do meu lado e o André Trigueiro também estava. E eles perceberam também, né? E o André falou para mim assim, Aline, assim como a sua presença foi muito sentida, a sua ausência vai ser muito percebida. E aí, logo no plano sequência, o Geneton Moraes Neto, que estava vivo, que é um grandiosíssimo jornalista, o Geneton também entendeu, e o Geneton foi atrás da Fátima, que estava saindo do jornalismo, né? Ela já não estava mais no jornalismo, e estava nesse dia no prédio lá da Lopes Quintas fazendo uma fono. E a Fátima me chamou para o encontro. Eu fiquei 3 anos no encontro. Eu fui... E são coisas que eu nunca falei publicamente. Uma pergunta, desculpa te interromper, mas deixa eu fazer uma pergunta. Essa situação ter acontecido, nunca ninguém percebeu e se colocou? Foi sempre todo mundo velando tudo? Branca, não se falava sobre racismo. As pessoas percebem que é o que eu estou te falando sobre o olhar ser essa lente de contato que a gente usa, essa lente, o racismo é uma lente da forma que a gente enxerga o mundo. Então, o que acontece muitas vezes, e até hoje em dia, você percebe que acontece alguma coisa errada e você pensa, ainda bem que não é comigo. Então, o máximo que acontece muitas vezes é isso. Então, quando a gente fala sobre... quando eu aceito vir falar no canal de vocês e falando coisas, inclusive, que eu nunca falei publicamente, é porque eu entendo que vocês não estão se colocando no lugar de apenas aliadas, porque muita gente quer se colocar e tem a síndrome do white savior, né? E quer se colocar assim, somos aliados na luta para puxar um protagonismo para si. E eu vejo isso que vocês não têm. Então, assim, cara, por isso que eu aceitei falar, porque não é só aliado que a gente precisa. A gente precisa de pessoa que vá puxar e posicionar. Então, assim, conhecendo tão bem, Branca, mais ainda a sua irmã, até mesmo do que a você, a amizade, o tamanho, a dimensão de amizade que a gente já alcançou e a forma que eu vejo que ela sempre busca entender, e que ela busca ajudar, e que ela busca, cara, saber mais o conhecimento que ela busca,
Então eu me senti muito à vontade de falar aqui. E também até mesmo por mim, porque o que era cicatriz antes e que quando eu falava isso, porque isso me levou, tudo isso, essa conjuntura toda me levou a uma depressão tão profunda, que aí na Fátima, no encontro, a Fátima é uma pessoa de extrema generosidade, mas que no encontro, eu fui pedida em casamento no encontro, o meu casamento foi transmitido ao vivo, um casamento num bloco de carnaval, né, que eu amo carnaval, eu e meu marido, eu descobri que estava grávida 4 dias antes do casamento, o meu casamento também foi transmitido ao vivo, mas no dia que eu voltei de licença maternidade, eu fui demitida. E eu não fui demitida só do programa, eu fui demitida da emissora, mas que também foi com esse discurso. O discurso do diretor-geral, que era o diretor-geral na época, foi: não queremos mais mulheres orbitando a Fátima. Mas a única mulher que foi demitida fui eu. Aline, é uma honra ter você aqui com a gente, né? Se abrindo e assim, é que eu já conversei muito contigo e eu sempre tentava passar tudo que eu ouvia para a Branca, porque era sempre um papo enriquecedor, que eu chegava em casa com a cabeça diferente. E você está hoje aqui se abrindo, né, no nosso canal, né, coisas que você não fala na imprensa. E pra gente, cara, é uma aula, sabe? Eu queria ter escutado isso, de repente, sei lá, quando eu tinha 5 anos de idade, sabe? Enfim, mas nunca é tarde para aprender e para mudar, né, para fazer a nossa parte. Sim, Aline, muito obrigada, precisa, sabe, por estar ensinando tanto pra gente hoje. E eu acho que é muito importante a gente também ter consciência que nós somos e fomos ainda, em alguns momentos, somos privilegiados. Somos privilegiados, sim. A gente começou uma corrida muito na frente. É muito injusto o que aconteceu no nosso país, no mundo, na nossa nação, e a gente tem que ter consciência disso, a gente tem que combater isso, porque isso é horrível. Isso é horrível, isso dói, sabe? Eu que agradeço. Uma das formas da gente combater é isso aqui, é rolar esse diálogo de uma maneira fluida e não sensacionalista também, que era o meu medo de abordar isso anteriormente, criasse um sensacionalismo, porque eu não estou apontando culpados, eu estou apontando fatos que de fato aconteceram mesmo na minha vida, é a história da minha vida, eu também não posso deixar de falar sobre ela. Mas a gente tem que sabe? Modular a nossa percepção e, assim, limpar essa lente. É como se fosse... Existe o mito da caverna de Platão. É como se a gente tivesse saído da caverna agora. Dói, né? Porque a gente estava uma vida inteira blindness e, de repente, a gente vê a luz. Dói isso daí, mas a gente precisa, né, fazer essa caminhada. Obrigada pelo convite, obrigada por estarem ouvindo, por terem aberto esse canal. Eu fico muito feliz também que tenha sido aqui, e eu que agradeço também, e vocês estarem também se engajando cada vez mais nessa causa. Nunca é tarde não, viu, gente? Beijo. Ai, Aline, muito obrigada, de verdade, sério, você é muito iluminada, muito, 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 é só amor. Beijo, meninas, obrigada a vocês.